Olá, flores! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Eu, primeiramente, vou saudá-los com a santa paz de Deus. E para quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos. E hoje, flores, antes de eu começar a responder a um inscrito, eu não sei se ele é inscrito meu, mas primeiro eu vou ler o comentário dele, que ele deixou aqui. É o Flávio M. Ele colocou essas palavras. Por favor, irmã Rosângela, faça aqui um vídeo explicando os fundamentos cristãos para um rebatismo de evangélicos que saem de outras igrejas evangélicas e vão para a CCB. Dizem que esse exclusivismo da CCB atribui a ela como uma característica de seita. Por quê? Porque a CCB considera Jesus apenas um acessório? Ou seja, ele salva, mas só salva na CCB? Explique isto, por favor. Na medida do possível, irmão Flávio, eu vou tentar colocar aqui para o irmão. Eu não sei se o irmão é da congregação. E a experiência minha durante 42 anos dentro da graça e muitos amigos que eu tenho que fizeram parte de outras igrejas, eu posso estar falando. Primeiramente, eu quero dizer ao irmão que a congregação não é uma seita. Eu vou explicar para o irmão o que é uma seita. Seita é um grupo religioso de forte convicção que surge em oposição às ideias e às práticas religiosas dominantes. É um grupo coeso que participa de uma doutrina comum, filosófica, religiosa, etc. Então, a congregação não está incluída no que foi falado aqui, tá? Então, eu falo com convicção que a congregação nunca foi e nunca será uma seita. Em segundo, a respeito do batismo. O batismo é bíblico. Em João capítulo 3, versículo 5, diz essas palavras: quem não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós temos que nascer das águas e nascer do Espírito. E a respeito do rebatismo, eu já contei aqui o testemunho do meu pai. O meu pai, ele foi um homem quem evangelizou a minha mãe. Ele quem levou minha mãe para a congregação. E o Senhor a recolheu muito precocemente, ela não tinha nem 40 anos, era 35 anos por aí. E meu pai já era batizado na Igreja da Graça. Meu pai congregava ali na 7 de abril e sempre, ele nunca se opôs por ele ser da Igreja da Graça e minha mãe da congregação. Nunca teve assim aquele atrito entre casal, né? Então, enquanto ela era viva, apesar que eu acho que ele batizou depois que ela faleceu, ele nunca se opôs mesmo, né? E nós congregávamos quando pequenos, né? Mas quando chegou na época do meu pai, ele teve o câncer e quando se aproximou, eu creio, para Deus fazer uma grande obra na vida dele, ele pediu batismo. Não foi a congregação que falou assim, não, só vai ser salvo se vir para a congregação.
Eu, 42 anos de caminho, nunca ouvi isso. E hoje, depois dessa pandemia, muitas coisas a gente está ouvindo aqui, né? Eu vou dar um conselho. A congregação é uma igreja muito séria, por isso que ela está perseguida. Eu creio que a única igreja que segue regularmente a doutrina de Jesus Cristo. Eu tenho um irmão meu que é da Assembleia de Deus, ele é pastor, eu tenho irmã missionária, cunhado, pastores da Assembleia de Deus, e nos damos muito bem. Mas eu, antes de postar esse vídeo, eu liguei agora para uma serva de Deus de Oeiras, Piauí, a irmã Carmen. Paz Deus, irmã Carmen. E perguntei para ela, eu falei, irmã Carmen, eu preciso estar postando um vídeo, eu quero algumas assim, que você esclareça para mim, que ela veio da Assembleia de Deus, e ela contou para mim agora, ela falou assim, irmã Rosângela, eu perguntei para ela, você quando veio para a congregação, você batizou-se novamente? Ela falou, irmã Rosângela, ninguém me obrigou a batizar. Porque eu vi que o lugar que eu não estava seguindo a Jesus Cristo. Eu estava servindo ao homem. E aí, quando eu vi que eu não estava seguindo a doutrina de Jesus Cristo, fui convidada a ir congregar na congregação, assistir um batismo. E quando eu cheguei nesse batismo, o Senhor me chamou. Não foi ninguém que falou, olha, para você congregar aqui na congregação, você tem que batizar na congregação. É muitas falácias que hoje em dia eles jogam na internet para poder confundir a muitos. Mas tem muitas pessoas que... Eu tive uma amiga que ela foi testemunhada na congregação por mais de 30 anos, ela era da Assembleia de Deus. E quando ela desceu nas águas do Santo Batismo, ela me contou depois do batismo que Deus revelou a graça do Filho dele. Ela dentro da congregação, com véu, as mulheres de um lado, os homens do outro lado. Então, não são os irmãos, não são os ministérios da congregação que obriga vocês, para fazer parte da congregação, você tem que ser batizado. Na época do batismo, eu tenho um vídeo aqui que eu contei a vocês. Quando o meu pai veio de Boituva, que ele tinha uma chácara ali com a minha madrasta, morou ali, e o corpo da gente, quando tá para ficar enfermo, o corpo vai dando sinais. E de repente, meu pai pegou de malicunha, alugou um apartamento aqui, perto da minha casa, e levou a minha irmã caçula a morar com ele. Ele já estava com algum diagnóstico. E aí foi passando-se o tempo, né? Ele emagrecendo. Resumidamente, foi diagnosticado com câncer no fígado. E quando ele estava bem magrinho, em cima de uma cama, aquelas feridas abertas na perna dele, um dia eu chamei umas servas de Deus para fazer uma visita para ele. Ele sendo um homem que serviu a vida toda na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre aquele jeitão bravão, né? Mas de bravo não tinha nada. E eu lembro que nessa visita, Deus usou a serva de Deus para falar com ele, e ele foi bem áspero com ela, né? E aí, foi passando-se os dias, ele chegou para mim. Falou, Rosângela, me leva para assistir um batismo. Eu fiquei muito feliz, sabe? Naquele momento que ele pediu para eu levá-lo, eu liguei para minha madrasta em Boituva, pedi que ela viesse para Osasco, para poder dar banho nele, para poder trocar ele e acompanhar também no batismo, que ela congrega ali em Boituva, só que ela não é batizada ainda. E quando ela veio,
Eu lembro que eu tinha arrumado toda a roupinha dele já para aprontar para o batismo, que ia começar às 2h30 da tarde, ali no 18, quilômetro 18. A minha irmã liga do Rio Grande do Sul e aí ela pediu para falar comigo. E ela falou assim: Rosângela, se você levar o pai para batizar, você vai carregar esse pecado pro resto da vida, porque é um único batismo. E aí aquilo me deixou assim muito triste, porque eu falei para ela: não sou eu que estou o induzindo a batizar novamente. Ele pediu para assistir um batismo. E aí meu pai percebeu que nós estávamos assim discutindo ao telefone e ele não foi no batismo. Ele desistiu. Eu não sou de desistir assim muito facilmente. Eu peguei, fui, convidei minha madrasta, falei: Claudete, não vamos perder esse batismo. Se ele não quer ir hoje, nós vamos. Só que eu fui chorando, dirigindo o carro, chorando e falando com Deus. Falei: Senhor, eu tô me sentindo assim que a minha irmã falou de uma forma tão áspera comigo que dá a impressão que eu estou pecando, induzindo meu pai a se batizar de jeito maneira. Só que eu prometo que a partir de hoje eu não falo mais nada, apesar que eu não falei nada, ele que pediu para eu levá-lo ao batismo. E aí foi quando assisti o batismo, minha madrasta assistiu, eu achei que Deus pudesse fazer uma obra com ela. E voltamos, deixei ela no apartamento do meu pai, porque no dia seguinte ela ia viajar para Boituva. Mas chegando na casa do meu pai, ele perguntou: como que foi o batismo? Porque eu falei para Deus, eu não ia mais mencionar a respeito de batismo. E eu falei: foi muito bom, Deus chamou tantas almas. E falou, né, que quem não batizou naquele dia, que ia ter o próximo batismo no dia tal. Nem gravei dia, nem gravei nada. Aí tudo bem. A vida seguiu. Eu tinha que estar, como morava muito mais próximo a ele aqui, são 9 irmãos e todos ajudaram. Minha irmã me liga, mora ali no Jardim das Flores, falou assim: Zan, tem como você vir buscar a feira? Porque ela fazia a feira para o pai. O pai gostava de comer muita maçã verde e ela comprou a feira dele, eu fui buscar e eu entrei no apartamento, falei: pai, a Cida mandou umas maçãs verdes para você e aqui tá a feira. Aí guardei tudo, né? Ele me chamou no quarto. Era uma quinta-feira. Ele falou: amanhã você vem me buscar para assistir o batismo. Vocês veem que não precisa nós colocarmos as nossas mãos, porque é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor que movimenta não só as águas do santo batismo, como a nossa alma. Eu havia prometido para o Senhor que eu não iria mais falar sobre batismo. E aí, entregando a feira para ele mesmo assim, porque a doença dele tinha hora que dava uma bagunça na mente dele, né? E ele falou para mim: amanhã você vem aqui para me levar no batismo. Aí já liguei para o irmão Cícero, que era nosso diácono, hoje Deus já recolheu ele, ali do Sítio Buçocaba, né? O irmão Cícero, meu pai gostava muito dele. E aí eu falei: irmão Cícero, eu posso... Minto, eu liguei para o meu cunhado primeiro. Primeiro eu liguei para o irmão Cícero, falando que eu precisaria de uma cadeira de rodas, né? Porque meu pai já não estava andando. E aí meu cunhado pegou lá na casa do irmão Cícero, que era o nosso diácono, trouxe a cadeira de roda. Aí eu peguei, coloquei no meu carro. Aliás, pegamos meu pai na cadeira de roda, colocamos no carro, aí desmontou a cadeira de roda. E foi meu cunhado comigo, com meu pai, né? E eu levei a irmã Vera.
Paz de Deus, irmã Vera, saudades de você. E aí fomos pro batismo. Entramos, eu sentei no banco da frente. Sentei no banco da frente e comecei a ficar em comunhão, orando a Deus, né? E a cada momento que levantavam eu fazia isso aqui para ver se era Ele. E orando a Deus, porque a obra é Deus que faz. Ninguém induz a ninguém, viu, irmão? Irmão Flávio. Para esse caminho santo, é o Senhor que fala nos nossos corações. É Ele que movimenta tudo. Não precisa de ninguém chegar e falar assim, olha, você vai batizar, se você é da Batista, da Adventista, vai ter que batizar de novo. Não procede isso. O sentimento parte da própria pessoa. Eu quero assistir um batismo, me leva a assistir um batismo. E resumidamente, teve uma hora no púlpito que o Senhor falava assim, hoje você está igual uma criança na minha presença. Hoje você começa a dar os primeiros passos. Venha. Hoje é o seu dia. Naquele momento eu olhei assim do lado, meu cunhado se colocando de pé e puxando a cadeira de roda. Deus prepara até isso, porque pelo fato do meu pai gostar muito do irmão Cícero, meu pai foi imergido nas águas, na maca. Ele não tinha nem condições de andar. Ele foi como uma criança, mesmo dando os primeiros passos, só que colocaram ele na maca para poder, perdão, ser batizado. E aí foi um batismo lindo. Quando foi no dia 12 de outubro, eu não lembro a data do batismo, mas no dia 12 de outubro de 2008, o Senhor recolheu meu pai para o reino de glórias. Então, um homem que era firme na Igreja da Graça, assíduo. Quantas vezes que ele chegava da igreja, 9 filhos, cada qual morando em um bairro, ele passava em cada casa. São 9 filhos, na época era 10, né, que eu já tinha minha irmã Glaura. Tenho até hoje aquele livrinho Como Tomar Posse da Bênção, que ele comprava. Ele deixava muito dinheiro aqui naquela igreja. Por isso que eu falo, muitos que batizam novamente, igual a irmã Carmen falou agora cedo para mim, eu falei, Rosângela, eu não sentia que estava servindo ao Senhor. Eu sentia que a doutrina era do homem. Por isso que o Senhor me chamou na congregação, porque a congregação é a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Então, irmão, a congregação não é uma seita, você pode ter certeza. Esse exclusivismo aí que falam tanto da congregação, eu creio, na minha concepção, por exemplo, eu já tive assim batismos da Adventista do Sétimo Dia, porque a minha filha, ela sempre falou, mãe, esse batismo foi mais por indução do meu marido, que ela não queria se batizar na Adventista, mas ela foi, batizou ela, imagine, é tipo uma piscina, uma caixa d'água na igreja, entrou minha filha, a minha neta, menor de idade, e meu genro. Batizaram os 3 na mesma hora, só que eles batizam assim, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que dizem nós exclusivismo, porque no batismo da congregação, o eu desaparece, porque a obra quem faz é Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se batizar 100 pessoas nesse dia, vai falar dessa forma. Então, eu acho que eles acham nós exclusivistas por isso. Mas a congregação não é exclusivista. A congregação é uma congregação séria. E hoje eu sinto de ler para vocês
Depois vocês pegam e vão ler também. Em Timóteo, no capítulo 4, até onde? Eu vou ler até o final. O texto diz assim, ó. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, flores, cravinhos, a gente pode entender nessa passagem aqui que o Senhor diz que nos últimos dias muitos deixariam do caminho dele e se apostatariam da fé, para estarem assim ouvindo a muitos outros falsos profetas, porque o Senhor fala, né, que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos profetas. E o que a gente vê aqui na internet? Muitos que passaram anos dentro da congregação, servindo a Deus,
eram homens e mulheres fiéis na presença de Deus, e por algum motivo, a gente não sabe, né? Muitos aqui dizem que por tristezas, mas jamais, eu, 42 anos de caminho, já passei por muitas tristezas também, dentro da congregação. E jamais eu deixaria o caminho de Deus por conta de um homem ou de uma mulher. Então a gente tem que estar firme. Eu sempre falo, se a gente não perseverar no caminho firme em Jesus Cristo, a gente não vai até o fim. Porque as adversidades a gente tem todos os dias. É dentro da igreja, é dentro da casa, é dentro da vizinhança. Não tem assim, sabe, como dizer, nesse mundo, enquanto nós permanecermos aqui nesse mundo, o inimigo vai lutar 24 horas para nos arrancar do caminho de Deus. Então, eu espero, irmão Flávio M., que eu possa ter, assim, explicado mais ou menos o que o senhor me perguntou aqui, porque muitas amigas eu tenho, inclusive na minha comum, muitos que eram de outras denominações, pediram o batismo. Tão felicíssimas. Por quê? Eu tenho uma amiga minha que ela era da Assembleia de Deus. Ela passou 30 anos. Ela pediu o batismo. Tem hora que a gente vê ela agindo até como estava na igreja, porque eles usam gesticular assim nas mãos, né? E fazem assim, né? Mas isso é o tempo, ela vai perdendo, né, essa mania. Mas tá bem-vinda, tá super feliz, sabe, no caminho. E glorifica a Deus, ela dá muito glórias, porque o povo da Assembleia de Deus dá muito glórias, né? Não que nós também não damos, mas assim, naquela medida certa, né? Sem gritaria, sem muito falar alto. Tem horas que ela é comedida, ela tem hora que ela fala muito alto, depois ela vai diminuindo, mas está feliz dentro da igreja. Então eu acho assim que eu quero que vocês deixem nos comentários as pessoas que eram de outras denominações, o Senhor chamou na graça, como que foi o batismo, para tirar a dúvida, né, de muitas pessoas que estão chegando agora. Eu, sinceramente, quando eu nasci, minha mãe já era dessa igreja, da congregação que está no Brasil. Batizada na congregação é somente eu e minha irmã. Meu irmão também está parado. Mas todos foram assim conhecedores desse caminho, e quando pega a idade, cada qual segue aonde sente bem, né? Então eu espero que eu tenha assim conseguido passar para o irmão, explicar e vivermos felizes, porque tudo que está acontecendo aqui na internet é cumprimento da palavra. Não adianta a gente ficar nervoso, porque fulano ficou tantos anos, hoje está falando mal. É a consciência de cada qual, né? Então não adianta, aonde Deus sempre fala, a salvação é individual. Então não adianta eu forçar, eu chegar e falar, tá errado, sai da igreja. Não. É o Senhor quem traz. O Senhor ama essas almas, vão relutar, vão brigar, vão espernear, mas Deus ama, Deus faz igual peixinho. Puxa e traz de volta para o aprisco. Então, Flores, eu espero que eu possa ter respondido aí, servo de Deus. Vão deixando nos comentários. Tem outras pessoas que me pediram para falar a respeito, assim. Acho que no próximo vídeo eu vou falar a respeito de nós, servos de Deus, convivermos com a nossa vizinhança. Eu quero ver se eu posto esse vídeo logo, tá bom? Então, eu desejo a todos uma terça-feira abençoada, a todos os meus inscritos, eu agradeço que cada dia chegue a 1, 2, e para quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos, e beijo, flores, cravinhos, até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos.